E agora é o seguinte, a gente tem aqui eu cadastrei mais alguns funcionários, então se a gente olhar aqui, ó, a gente tem o seguinte, reduzir, e a gente tem vários funcionários, todos os funcionários com o seu devido departamento, ó, se a gente olhar aqui, só que a gente tem um problema. Agora eu tinha cadastrado ali manualmente o departamento 1 e 2. Dá para ver aqui que o 1 é o financeiro e o 2 é vendas. Mas isso não é escalável. Eu tenho que ficar decorando qual é o código do departamento para eu saber, aqui esse Ricardo aqui, esse funcionário aqui, 1142. Pô, qual é o departamento 11? Eu tenho que ficar decorando o ID de cada departamento não é viável. Então, para a gente trazer os dados de uma outra tabela numa única consulta, eu preciso de um recurso que é o join, que é a junção entre as duas tabelas. Ou seja, com uma única consulta eu vou trazer dados que vêm da tabela que eu estou pesquisando e da outra tabela também. Então, de exemplo aqui, ó, vamos até abrir aqui um script em branco, que isso é importante. Então, eu estou pesquisando aqui em funcionários. Funcionários, ele traz em uma única tabela os dados de funcionários, que é ID, nome, sobrenome, salário e ID do departamento. Quando a gente criou com essa estrutura. ID, nome, sobrenome, salário e ID do departamento. Feito. Só que aqui eu preciso dos dados, por exemplo, do nome do departamento. Só que o nome do departamento está na outra tabela que é de departamentos. Só que a primeira parte do problema a gente já resolveu, que é relacionar as duas para eu conseguir pegar a informação da outra tabela. Eu já relacionei falando que ID departamento é uma chave estrangeira que faz referência ao ID da outra tabela. Elas se relacionam. Agora eu preciso criar um link, uma conexão entre essas duas tabelas numa consulta para ele trazer os dados das duas tabelas ao mesmo tempo. Então, para fazer isso, eu vou utilizar aqui o inner join com a tabela. Então, eu vou consultar a tabela funcionários e fazer uma junção com a tabela de departamentos. Qual é a informação nessas duas tabelas, que é a tabela de departamentos e funcionários, que fazem que são iguais, que se relacionam? É essa aqui, ó. No funcionário é o ID departamento e no departamento é o ID. É a mesma coisa. Aqui o ID departamento é a mesma coisa que ID aqui em cima. A gente falou isso aqui, ó. ID departamento é igual a departamento, a tabela de departamentos, o ID que está nessa tabela de departamentos. Então, para fazer isso, eu preciso utilizar o on funcionários ponto ID departamento. Está vendo ali? Ele já é autocompleta para mim. É igual, ó, sinal de igual a departamentos.id. Então, eu estou falando que o ID do departamento, quando for igual ao ID que está na tabela de departamentos, você traz para mim essa informação. Se eu executar aqui, ó, olha o resultado que eu tenho. O ID 1, financeiro. Agora, ele trouxe o nome do departamento para mim. Tá vendo? Olha lá, vendas, 2, ó. Desenvolvimento de produtos, 3, ó, o ID 3. Então, ó, essa aqui é a tabela, até aqui é a tabela de funcionários, esses dois campos é a tabela de departamentos. Aqui, ID 3, ó, ID 3 é igual ao ID departamento 3 é igual ao ID 3 na tabela de departamentos. E ele traz para mim, com isso, qual é o nome que está lá na outra tabela. Olha só que interessante. Então, se a gente observar, ele trouxe o nome de tudo. Só que aqui, se a gente for, por exemplo, tá vendo que esse ID departamento e ID aqui são informações que estão repetidas? Não é interessante que a gente tenha isso aqui repetido, é redundante. Se eu ficar trazendo a mesma informação várias vezes, aqui, na verdade, a única coisa que me interessa, por exemplo, seria o nome, sobrenome, o salário e o nome do departamento. Então, para fazer isso, ao invés de asterisco, que, primeiro, não é uma boa prática, não é algo performático, quando o banco de dados começar a escalar,
isso vai começar a travar o seu banco de dados, primeira coisa. E segundo também que não traz informações inúteis. Então, polui a nossa consulta. Para melhorar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu quero primeiro, na tabela de funcionários, eu quero nome, sobrenome, salário e só. Então, eu vou colocar funcionários, ponto, nome, vírgula. Funcionários, ponto, sobrenome, vírgula. Funcionários, ponto, salário. Então, eu quero essas 3 informações da tabela de funcionários. Mas também eu quero o nome do departamento, que está na outra tabela. Então, ó, vou dar um Enter aqui, só para a gente organizar esse código. Tá vendo como o código está começando a ficar bagunçado? Mas aí eu vou mostrar um jeito para a gente resolver isso. E eu quero na tabela de departamentos, ponto, nome. Feito. Então, ó, agora a nossa consulta ela vai ficar bem melhor. Ó, lá, ele trouxe para mim o nome, sobrenome, salário e nome de novo. Só que aqui a gente sabe que é nome do departamento. Beleza. Então, primeira coisa, aqui, ó, nome e nome. Tá estranho. Então, aqui o que a gente pode fazer? Aqui, a gente pode colocar um apelido nesse campo chamado nome e colocar nele, por exemplo, as nome, underline, departamento. Melhor. Já melhorou. Nome, departamento. Você quer que é o nome do departamento e aqui vai ser o nome do funcionário. Já melhorou. Outra coisa que a gente pode fazer, tá vendo? Que funcionários.nome. Funcionários, toda hora a gente tá tendo que escrever por extenso o nome da tabela. Isso tá ocupando o código, visualmente tá feio. Também vai começar a dar muito trabalho ficar toda hora digitando isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um apelido para a nossa tabela. Então, funcionários, eu vou chamar aqui, por exemplo, de F. E departamentos, eu vou chamar de D. Eu poderia colocar qualquer coisa. Eu poderia colocar func aqui. E aqui eu poderia colocar DPTO. Poderia ser qualquer coisa. Mas vamos colocar aqui. Vou colocar só F por enquanto, só para facilitar. Com isso, o que a gente consegue fazer quando a gente coloca esse apelido? Aqui, tá vendo? Funcionários.id departamento. Eu posso simplesmente colocar F. Departamentos.id. Eu posso colocar aqui somente D. Aqui em cima, a mesma coisa. Funcionários.nome. Eu tiro isso tudo aqui, deixa só o F. Tiro isso tudo, deixa só o F. Olha só como é que o nosso código começa a ficar mais legível e menos poluído. E a funcionalidade exatamente a mesma. Vai funcionar igual. Se eu quisesse, para ilustrar, vou colocar aqui func e dpto. Então, ó, onde tem F, eu vou substituir por func. E onde tem D, eu vou colocar dpto. Aqui dpto. Aqui eu vou colocar func. Pronto. Vai funcionar igual. Então, ó, esse apelido que eu coloco aqui, eu tenho que indicar aqui. Tá? Eu vou colocar tudo F mesmo, porque eu acho que fica melhor, fica mais visível. Pronto. Vamos ver se está funcionando. Não está funcionando. Então, ó, eu quero o nome do funcionário, sobrenome e salário do funcionário. Se eu quero do funcionário, eu vou colocar F. Eu quero tirar da tabela do funcionário. Então, F, porque F é a mesma coisa que funcionário, ponto. Qual é o campo da tabela de funcionários? Então, eu quero nome, sobrenome e salário. Então, F ponto o nome, F ponto sobrenome, F ponto salário, enfim. Muito simples. É só criar essa relação aqui. E dessa forma, tá vendo que eu estou trazendo os dados das duas tabelas. E em cima disso aqui, a gente consegue fazer as mesmas coisas que a gente fez antes. Por exemplo, where salário acima de 5.000. Olha lá. Então, ele trouxe todos os funcionários que têm salário acima de 5.000. Eu quero ordenado. Order by. Aqui interessante seria a gente colocar F.salário. Funcionou salário. Mas se as duas tabelas tiverem, por exemplo, o mesmo nome, então, vou dar um exemplo aqui que vai ilustrar bem. Por exemplo, nome, eu quero ordenar pelo nome. Vamos executar. Mas qual o nome que eu quero ordenar? Eu quero ordenar pelo nome do departamento ou quero ordenar pelo nome do funcionário? Se eu quisesse, por exemplo, ordenar pelo nome do departamento, aqui ele ordenou, só que ordenou pelo nome do funcionário. Então, eu precisaria aqui colocar D. o nome.
Aí agora, tá vendo aqui, ó? Ele ordenou pelo nome do departamento. Administração, atendimento, desenvolvimento, tá em ordem alfabética pelo nome do departamento. Não, eu quero pelo nome do funcionário mesmo. Então, F.nome. Agora ele ordenou, ó, Aaron, Abe, Abby. Então, ó, tudo com nome com letra A, depois letra B, enfim. A gente, em cima da junção entre as duas tabelas, a gente ainda consegue fazer filtragens normalmente, tá? E se eu quiser acima de 5.000 e também são do departamento, então vamos colocar aqui ID, vamos colocar F. Pode ser F, vamos colocar D.ID igual a 1. Então, ó, eu quero os funcionários que são do departamento 1, que é o financeiro, que recebam acima de 5.000 reais. Então, ó, a gente consegue também fazer utilizar os operadores lógicos com o inner join. Não muda nada, é uma consulta comum que depois a gente consegue ainda fazer o where, enfim.